Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E o tema da nossa aula é globalização. Primeiro, vamos entender o que é a globalização, porque de repente se tornou muito comum estar nos discursos de diversos políticos, jornalistas e outros representantes importantes da nossa sociedade. Tudo de repente tornou-se culpa da globalização. É muito comum ver diversas pessoas utilizando isso no seu discurso, mas por isso mesmo que nós temos que estudar bem a fundo o que é a globalização, para a gente poder diferenciar quando algo que está acontecendo realmente é fruto da globalização e quando é utilizado esse termo apenas como uma desculpa, mas na realidade não é. Então, hoje é importante que vocês compreendam bem a aula para sempre terem compreensão do que é esse processo, no que resulta esse processo, porque ele é pré-requisito para diversos outros assuntos aí que serão estudados ao longo da vida de vocês na disciplina de geografia. A expressão globalização, ela surgiu em 1990, ou seja, é um termo bastante recente, mas trata-se de um rótulo novo para um processo bem antigo. Um processo que teve início no período das grandes navegações europeias, no século XV e século XVI. Ou seja, sobre um novo rótulo encontra-se um processo muito antigo que continua a se expandir. E agora é importante também frisar que a globalização ela é um conceito que abrange diversas áreas do conhecimento. A geografia tem uma forma de conceituar a globalização diferente, por exemplo, da história. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas visões. Para a geografia, e isso se valendo das palavras de Demetrio Magnoli, que foi um importante geógrafo, ele disse o seguinte: é o processo pelo qual o espaço mundial ele adquire unidade. Para tornar essa frase mais concreta para a realidade de vocês, eu utilizei um dos muitos exemplos que existem. Eu utilizei a rede McDonald's. Vocês residindo aí em Novais, por estarem muito próximos a Catanduva, já devem ter vindo para Catanduva e devem ter visto, por exemplo, que em Catanduva tem um McDonald's, mas não é só em Catanduva. A gente tem também em São José do Rio Preto, a gente tem em diversas outras cidades no estado de São Paulo, a gente tem pelo Brasil inteiro, a gente tem em diversos lugares do mundo, como nessas imagens vocês podem ver. Uma rede de McDonald's no Japão, nessa primeira imagem, na segunda imagem uma rede de McDonald's na França e no terceiro lugar uma rede de McDonald's no México. E aí vocês podem se perguntar, mas isso é a globalização? Na verdade, isso é a materialização da globalização. Isso é o que torna a globalização visível aos nossos olhos. Porque se esse geógrafo disse que é o processo pelo qual o espaço mundial ele adquire unidade, o que ele quis dizer? Que não importa em qual lugar do mundo você está, você terá acesso às mesmas informações, aos mesmos destaques culturais, você terá acesso até uma alimentação que é comum. Por exemplo, independente de você estar no Brasil, no Japão, na França, no México, você vai poder, por exemplo, comer o mesmo lanche, não importa em qual localidade você esteja. Isso através de uma grande rede de fast food, por exemplo, como é o McDonald's. Bom, só para finalizar, já que eu utilizei essa rede como exemplo, somente a rede McDonald's tem 35 mil restaurantes espalhados por 119 países. Somente no Brasil são cerca de 1.000 unidades. A rede se estabeleceu aqui em 1979. A primeira lanchonete foi instalada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, se a gente está falando de globalização, se a globalização
foi um termo que surgiu em 1990. Veja bem, a vinda do McDonald's para o Brasil antecede ao nome globalização. Então, realmente é um nome recente, é um rótulo novo para um processo já bastante antigo, que, como nós vimos, teve início ali no período das grandes navegações. Nessa imagem, vocês podem ver que cada lugar é ao mesmo tempo objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. Essa é uma frase, né, do geógrafo Milton Santos. Ele é fundamental para a geografia brasileira. Então, ele diz isso, que cada lugar ele é fruto de uma razão que é global e de uma razão que é local, que convivem ali no mesmo espaço. Então, pegando o espaço geográfico, por exemplo, da cidade de Catanduva, se vocês observarem as imagens, não vai existir outra Praça da Matriz idêntica à Praça da Matriz de Catanduva. Não vai existir uma estação ferroviária idêntica à estação ferroviária de Catanduva. Pode haver parecidas, mas não idêntica. Então, Catanduva tem as suas singularidades, que faz parte da razão local. Outra singularidade de Catanduva, né? Aqui em Catanduva nós temos, eu falo muito de Catanduva porque eu sou de Catanduva. Eu sei que vocês residem em Novais, mas pela proximidade vocês também estão entendendo os exemplos que eu estou dando. Então, por exemplo, é uma singularidade da cidade de Catanduva, por exemplo, o bairro rural quilômetro 7, que é um bairro que oferece comidas típicas, né? Toda sexta-feira tem a famosa porcada. Então, isso é característico daqui. Não vão ser todas as cidades do Brasil e do mundo que vai ter exatamente aquela culinária. Isso é específico, isso é uma razão local. Agora, quando a gente pega, por exemplo, essa imagem aqui, onde a gente vê o McDonald's, o mesmo McDonald's que está aqui está presente em diversos outros lugares do Brasil e do mundo. Agora, a globalização do ponto de vista histórico. A globalização, de acordo com Hobsbawm, resulta da abolição da distância e do tempo. Esse é o conceito histórico. Então, para a história, o que aconteceu na verdade é que a globalização ela nada mais é do que o fato de instantaneamente a gente conseguir se comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, tal como nós também conseguimos, por exemplo, nos locomover pelo planeta de forma muito mais rápida do que foi outrora. Ou seja, não é que o mundo diminuiu de tamanho, mas a nossa capacidade, nós seres humanos temos uma capacidade muito maior de nos locomover pelo planeta Terra. Então essa imagem ela simboliza esse encurtamento do mundo. Não foi o mundo que encurtou, mas de forma figurativa é isso que a imagem mostra. De 1500 a 1840, a velocidade das carruagens e dos barcos a velas eram de 16 km por hora. Já em 1850, 1930, teve aí as locomotivas a vapor chegando à velocidade de 100 km por hora, enquanto os barcos a vapor ficavam ali em torno de 57 km por hora. Em 1950 houve uma evolução muito grande, onde os aviões, né, a propulsão, eles chegam a velocidade entre 480 a 640 km por hora, e aí no ano de 1960, entre 800 a 1100 km por hora. Ou seja, a gente tem aumentado muito a nossa capacidade de irmos de um lugar para o outro de forma muito mais rápida. Então, para a história, do ponto de vista histórico, a globalização ela é isso. Ela é essa capacidade que nós tivemos de fazer tudo estar perto e tudo estar conectado. Bom, falando em velocidade com que a gente consegue se locomover, né, pelo planeta Terra, nos tempos atuais, em tempos de globalização, eu trago um exemplo bastante fascinante para nós, que é o exemplo
do trem Eurostar. Ele passa por 3 países diferentes da Europa. Um único trem te leva a 3 diferentes países, como Inglaterra, França e Bélgica. Ele passa aí pela capital de cada um desses países que eu citei. Aí é importante destacar que, obviamente, não são países com a dimensão territorial do Brasil, né? Que o Brasil tem uma imensidão, né? É um país aí de dimensões continentais, mas apesar de serem países de extensões menos expressivas, não deixa de ser um grande avanço tecnológico esse trem, por exemplo, que é o trem Eurostar. Ele passa então por Inglaterra, França e Bélgica através de suas capitais, Londres, Paris e Bruxelas. Aqui nós temos o mapa, né, indicando por onde ele passa. E inclusive esse trem, ele acaba por vencer uma barreira natural imensa, né? Olha a imagem desse trem, vejam como ele é bonito, como ele é moderno, né? Ele mais se parece mesmo para ser um avião, só falta mesmo as asas assim no designer, né? Muito moderno. E ele vence um desafio. Ele passa por um trecho do oceano. Ele consegue vencer essa limitação natural. Então, o trem Eurostar, ele passa por 3 países e ainda corta o oceano. E aí é importante frisar como ele corta o oceano. No próximo slide eu explico isso a vocês. Agora se atentem ao seguinte: a velocidade média do trem Eurostar é de 213 km por hora, sendo que a sua velocidade máxima é 300 km por hora. O tempo de viagem, então você consegue ir de Londres, tá, até Paris por 2 horas e meia. Ou seja, muito rápido, muito eficaz. Se você fosse fazer o mesmo trajeto, que é 470 quilômetros, você levaria 5 horas e 18 minutos de carro. De avião ainda é mais rápido, 1 hora e 10 minutos. Porém, o custo do avião é de 111 euros a passagem, enquanto que o trem Eurostar, o preço da passagem é 56 euros em média. Então, é interessante nós analisarmos que o custo-benefício do trem para a população que reside nesses países compensa muito, muito mesmo. Até porque no aeroporto você tem que chegar com muita antecedência. Então, a diferença em horas, ela nem é tão significativa pela antecedência que você tem que estar no aeroporto quando é um voo internacional. Como que esse trem ele passa pelo oceano? Ele não passa dentro da água, ele passa abaixo do oceano, né? Ele consegue vencer essa barreira natural pela construção de um túnel que foi realizada. Esse túnel aqui caberia 2 carros, um em cima do outro, assim. É um túnel bem grande. E esse túnel ele foi construído abaixo do fundo marino, né? Então a gente tem o oceano, a gente tem o assoalho oceânico, né? O fundo do mar, e aí muito abaixo desse fundo marinho é que foi construído justamente esses túneis, né? Para que o trem Eurostar possa transitar. Bom, nesse mundo globalizado, como que se dá essas relações internacionais? É importante dizer que desde a primeira perspectiva de um mundo unificado, no período aí das grandes navegações, é possível traçar um ponto comum, que é o interesse econômico. Então, não importa a fase da globalização que nós estivermos falando, sempre o interesse comum é o interesse econômico. O objetivo, seja das grandes navegações ou os atuais, na época das grandes navegações, era nada mais, nada menos que expandir as rotas comerciais, né? E atualmente o cenário é a globalização, mas esse antigo interesse, ele perdura, né? As relações internacionais atualmente servem principalmente de base para o avanço econômico de cada país.
Aqui nós temos um exemplo dessa economia interligada, essa economia mundial interligada. Para um único produto, nós temos o envolvimento de 3 países para chegar no seu consumidor final, que é o Brasil. Por exemplo, é possível você comprar uma bola de futebol com a marca de uma empresa alemã, então a Adidas pertence aí à Alemanha, produzida numa fábrica no Paquistão, onde a mão de obra é muito barata, e importada para o Brasil por uma empresa norte-americana. Então veja quantos países estiveram envolvidos para que esse produto final, para que esse produto chegasse ao seu consumidor final, que é o Brasil. Esse é um grande exemplo da economia interconectada. Dando mais uma vez o exemplo aí de empresas, né, nesse mundo global que merecem destaques, vamos falar mais uma vez das redes de fast food. Eu já falei um pouquinho do McDonald's, mas agora é a hora de vocês verem outras redes também muito famosas neste ramo de fast food, que são redes aí que estão presentes no Brasil e também no mundo. McDonald's, Burger King, Subway, Habib's, Girafas, Bob's, e são só alguns dos muitos exemplos que nós temos. Fast food, né? Fazendo a tradução, nada mais é do que comida rápida. E realmente, o tempo de preparo dessas comidas é muito rápido. Vocês já devem ter notado isso, né? O quão rápidos são feitos esses lanches quando vocês têm a oportunidade, de repente, de vir para Catanduva. Vocês percebem isso, né? Qual dessas redes de fast food são brasileiras? Isso é importante, porque muitas vezes a gente acha que só por ser uma rede internacional, que está presente em vários países, ela não é brasileira. Ou que por ser uma rede que está presente em várias cidades do Brasil, ela veio logo de outro país. E não necessariamente. Por exemplo, o Bob's e o Girafas são redes brasileiras. O Bob's foi criado aí em 1951, no Rio de Janeiro, e os Girafas em 1981, em Brasília, né? Então, ambas são redes brasileiras que têm várias lojas pelo Brasil e que também expandiram o seu produto para outras localidades do mundo. Temos aqui também o Habib's, que embora seja conhecido por ter comidas árabes, ele tem origem aí em São Paulo em 1988. Quem pode ser um dono do McDonald's? Bom, qualquer pessoa que tenha aí entre 1,6 milhão de reais e 2,6 milhões. Então, qualquer pessoa pode comprar uma franquia do McDonald's, desde que tenha aí disponível esse quantitativo que eu falei para vocês. Já a rede Bob's, você precisa de um valor menor, entre 550 a 1,3 milhão. O Habib's entre 800 mil a 2 milhões. E a ReHap, que aí sai um pouco desse ramo de rede de fast food, 1 milhão. Bom, dando continuidade, é importante falarmos das empresas multinacionais, que também são conhecidas como empresas transnacionais. Ambos os termos, multinacionais ou transnacionais, querem dizer a mesma coisa. É uma empresa caracterizada por ter sua matriz em um determinado país e atuar no mercado de outros países. O principal objetivo das empresas multinacionais é instalar filiais em outros países com o intuito de obter máxima lucratividade. Os fatores que contribuem para a construção de filiais são isenção de impostos, amplo mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata. Agora eu conceituei o que é uma empresa multinacional, o que é uma empresa transnacional.
Mas eu já dei inúmeros exemplos para vocês, como foi o caso do McDonald's, do Burger King, da Subway. Todos esses exemplos já são de empresas multinacionais. A própria Adidas, né? Que é a pessoa que é a empresa ter origem em um país, mas depois ela abrir filiais, ou seja, outras empresas por diversos outros países, com esse interesse de obter isenções fiscais, de obter aí muito lucro, né? Através da mão de obra barata, por exemplo. Agora vamos a mais exemplos de empresas multinacionais. No ramo automobilístico, né? No ramo aí automobilístico, por trás dessas logos nós temos diferentes nações. Isso muitos alunos, quando eu vou explicar esse conteúdo, se surpreendem. A gente vê todos os nossos carros aqui circulando no Brasil e nenhuma dessas marcas que estão nesse slide, por exemplo, é uma marca brasileira. A gente tem a Volkswagen, que é uma marca alemã, a gente tem a Fiat, que é uma marca italiana, a gente tem a Renault, que é uma marca francesa, Honda e Toyota é uma marca japonesa e a Ford é uma marca dos Estados Unidos. Professora, mas tem essas indústrias aqui no Brasil. A Ford mesmo fechou recentemente, mas tinha no Brasil. Sim, eles se instalam em diversos países, mas a origem deles, né, a origem da Ford, por exemplo, é os Estados Unidos e de cada uma dessas empresas, o país de origem que eu citei. Eles podem ter fábricas espalhadas pelo mundo, mas eles são originais aí desses países que eu citei. Aqui eu vou deixar uma charge para vocês refletirem. Por quê? A globalização, ela, por um lado, ela proporciona que o mundo inteiro tenha unidade, né? Ela proporciona que todas as pessoas consigam estar conectadas, ter acesso à informação, à tecnologia. Ela possibilita, né, essa grande circulação de produtos, mercadorias, pessoas, mas ela também é uma alavanca para a exclusão. Então, eu gostaria que vocês refletissem. Eu vou deixar aqui alguns segundos essa charge para vocês e depois vou passar para outras duas charges, todas elas eu gostaria que vocês olhassem com bastante carinho, né? Nessa primeira charge aqui, a gente tem uma moça que diz: meu iPhone está tocando, de um lado. Do outro, é uma pessoa, uma caricatura de uma pessoa em situação de fome que diz: meu iPhone está tocando. É uma maneira de fazer aí uma sátira, né, com algo extremamente duro e difícil, que é a situação que muitas pessoas passam por desnutrição e até mesmo situações que não, né, que não são nem um pouco humanas, né, são situações deploráveis que ainda existem, né, ao redor do mundo. Bom, a gente tem essa outra charge onde a gente vê os prédios ao fundo, né, aparentemente de uma área bastante urbanizada e organizada, e de outro lado a gente vê aqui uma comunidade com bastante lixo, né, as casas pelo jeito foram construídas de forma desordenada. Aí tem o pai e o filho e um doguinho, e o pai e o filho fala para o pai: pai, eu quero morar naquele mundo. Tamanha é a exclusão que existe no mundo atual que algumas pessoas sentem que não pertencem ao mesmo mundo que outras, né? Então é muito interessante a gente avaliar por esse ponto. E por fim, né, essa última charge, onde o filho fala, onde o pai fala para o filho: filho, iPad para você. E do outro lado, uma mãe dizendo: fi, você vai e pede. Então, isso mostrando justamente que nem todo mundo tem acesso ao mundo globalizado da mesma maneira. A aula fica por aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu vou enviar no WhatsApp as perguntas que vocês devem responder baseadas nessa aula. Um abraço virtual e até a próxima!